De que maneira você quer ouvir essa verdade? Olá, meu nome é Karen Fagundes, estamos no programa A Verdade Nua e Crua aqui na TV Cidade, em Farroupilha. E eu trouxe aqui o Felipe Gremelmaier. Nós estamos na parte 2, vamos falar mais aqui um pouco sobre política, sobre como impacta na vida da sociedade. Vamos explicar muitas coisas. E você que gosta desse tipo de conteúdo, eu espero que você curta, compartilhe, comente, mande para as pessoas aí. Coloque também nos comentários que tipo de assunto você quer que eu traga aqui na Verdade Nua e Crua. Vamos lá? Felipe, você estava falando da política. As pessoas, você falou na câmera, né? Ontem. Falou sobre... Dia 29. Isso. Que vai passar várias... Vai passar. Você falou sobre o... até estava te comentando aqui enquanto a gente estava parado, né, Karen, de uma fala tua que eu acho bem importante, da participação das pessoas, né, na vida política permanentemente, né, não só em época de eleição, mas o que a gente percebeu nessa última eleição é que muitas pessoas não foram votar. Uhum. Né? O maior número de pessoas em Caxias do Sul foi o voto de quem não foi, ou a não participação ou a abstenção. Fizeram mais 119 mil, se não me engano. Nossa, um número bem significativo. Foi um número maior que o prefeito eleito, Adiló. Nossa, imagina só. Então, vocês imaginem o impacto que isso tem, né, das pessoas não participarem da política. Eu acredito que muito dessa não participação é culpa da política, sim, mas é muito culpa dos extremos. Uhum. O que a gente viu nessa última eleição de criação de fake news, Nossa, de ofensa, de mentira, enfim, isso acaba afastando as pessoas. Uhum. A gente quer, como tu disse antes, que as pessoas participem, que as pessoas se envolvam. E a gente precisa pensar diferente. Eu fiz um pronunciamento na Câmara no dia 29 sobre o crescimento do centro democrático. E eu acho que isso é fundamental, porque hoje a gente vive um país muito bélico, né? Uhum. Os extremos estão muito violentos, né? E a eleição de Caxias mostrou isso, que a cidade não quis um extremo. A cidade quis um discurso mais coerente, mais sereno. Né? A minha campanha no primeiro turno propôs isso também. Nós não entramos em briga e debate baixo com ninguém, não ofendemos nenhuma candidatura e eu tenho certeza que fiz o certo. Uhum. Nós temos convicção de que fomos para um debate propondo isso. O que é verdade para você foi atrás. E nem debatemos Brasília, nós debatemos Caxias do Sul. Uhum. E acredito que no final da eleição, em Caxias no segundo turno, ganhou quem procurou debater mais a cidade e quem tentou fugir dos extremos. E isso tem uma repercussão muito grande no Brasil. Os dois partidos que mais elegeram prefeitos no Brasil nessa eleição, primeiro o PSD e o segundo é o MDB. Os dois partidos são de centro. Uhum. O que mostra que o eleitor está começando a entender a importância que tem não estar nos extremos. Uhum. Porque, né, a gente viu tanta gente se ofendendo, tanta gente sendo ofendida, e muitas vezes, ou na maioria das vezes, com inverdades. Né? Às vezes até coisas pessoais que não... Que é um absurdo maior ainda, né? Isso acaba afastando as pessoas. Então, eu acredito muito que nós precisamos repensar várias situações, inclusive entre essas, a forma de fazer a política. Uhum. Né? Exatamente. Sem ser extremista, eu estou num partido e eu defendo muito as minhas ideias, e as minhas ideias, muitas vezes, se existe uma ideia boa de direita ou de esquerda, por que eu não posso abraçar ela? Só porque ela é diferente do meu campo de pensamento? Exatamente. Se ela é boa para a cidade, por que não pode ser utilizada? E hoje o que se vê é que muita gente que está de um lado ou está de outro não aceita nada do não outro. respeita. Esse não respeita, né? O outro não respeita. Isso, na minha visão, afastou muitas pessoas da política. Afastou muito. E o resultado está aí. Porto Alegre teve um número ainda maior de abstenção. Se eu não me engano, chegou a 34% dos eleitores não foram votar em Porto Alegre. Por isso que nós temos que falar para esse povo, educar de alguma maneira, para que eles se interagem, para que eles falem. Quando eu te falei que eu, há 2 anos atrás, eu hoje, de 100%, eu estou entendendo 40%, ainda estou estudando política. Mas eu não entendia nada e nem queria saber. Não sabe? Eu votava no que o amigo me dizia. Vota nesse, vou lá, tá, tudo bem. Sabe, no que a família ia, tipo, que nem, minha família é toda Grêmio, eu também vou ser Grêmio. Eu era assim.
Mas depois eu tive o não, mas espera aí, quando eu comecei a estudar sobre comportamento, sobre evolução, sobre crescimento, eu disse, não, mas espera aí, eu não posso ir pela verdade do outro, eu não posso ir pela... Eu tenho que olhar com os meus olhos, eu tenho que ver, eu tenho que entender. E para me entender, eu tenho que me interagir. Buscar informação. Buscar informação. E essas pessoas, elas têm que se interagir sim, porque muitas vezes acaba acontecendo coisas erradas, essas inverdades, essas sujeiras, essas falácias mentirosas. E eu sou uma pessoa que... Eu sou muito de verdade, sabe, Felipe? Tem pessoas que criticam, às vezes, até a minha forma de abordar, mas eu não... é a verdade nua e crua, como eu falo. A verdade tem que ser dita. O que o outro vai achar, daí o problema do outro, mas eu tenho que falar. E eu não gosto, não suporto mentiras. E foi muito isso, sabe? Falar uma coisa que na verdade não é só para querer ganhar. Uhum. Mas as urnas falaram que não é. As pessoas estão cansadas já disso. Estão cansadas de, briga disso, briga daquilo. Cara, vamos resolver o que tem que resolver a cidade. E hoje nós estamos cheios de políticos que são youtubers, né? São. Tem prática nenhuma, simplesmente porque ofendem todo mundo pela rede social, não propõem nada, não fazem sequer uma agenda para uma cidade, não conseguem fazer agenda em Brasília, no governo do estado, ofendem todo mundo, né? E acabam viralizando por causa disso, né? Os caça-likes não dá mais, as pessoas estão entendendo isso. Que a política é muito maior que isso. As pessoas querem heróis, elas querem alguém que... é o comodismo, tá? Eu vou te dizer. Elas querem heróis, eu quero alguém que vá lá em frente por mim. Só que quando chega na hora mesmo, lá no fritar dos ovos, na ponta, como eu te falo, e daí? Na hora da verdade. Na hora da verdade, e daí? Você vai saber? Espero que sim. Eu tô confiando muito que esse sistema que... Ainda bem que vai ter durado pouco, né? São os influencers políticos, né? Que misturam o lado positivo das redes sociais, que tem muita gente que trabalha muito bem em rede social, que faz muito bem em rede social, que ganha dinheiro através da rede social, isso é bom, né? Isso é bom. Agora tem gente que utiliza a rede social somente para ofender o outro, né? Somente para criticar o outro e não propõe nada. Na prática, o trabalho prático não entrega nada. E eu tô acreditando muito que a duração desses políticos vai ser lá de 2, 3 eleições. E essa já deu um recado muito claro. Já. Deu um recado muito forte. Não só em Caxias. Não, em várias cidades, inclusive em São Paulo. Inclusive em São Paulo, que é a maior cidade do país. Né? Então as pessoas começaram a entender que não é assim, não é só isso que precisa. Precisa de prática. Talvez a pessoa ela até é boa e vai saber fazer. Mas ela depende de como aborda. Exatamente. Né? Mas quais são as entregas, né? Quais são as entregas? Falar e criticar o outro é muito fácil, né? Mas o que eu tô fazendo? O que eu tô propondo? Que leis eu fiz? Que contatos eu abri para minha cidade em Brasília, no governo do estado? Ajudei a buscar financiamento? Né? Aproximei a cidade de outras cidades? O que eu fiz? Né? Então é isso, acho que as pessoas começaram a entender que é muito diferente a prática e a fala, né? O grito e o resultado. Eu acho que essa eleição começou a mostrar isso. E acredito que na próxima, daqui 2 anos, isso vai ficar ainda mais evidente. E quem sabe na outra, já isso esteja desmistificado. Porque não é simplesmente, esse cara me representa ou essa pessoa me representa, e está falando o que eu queria falar para todo mundo. Mas o que ela está entregando para a sociedade? Exatamente. O que está entregando para a cidade? O que está entregando para Caxias, para Farroupilha, para Bento, para São Marcos? O que ela está entregando? O que está produzindo? Exatamente. O que está gerando recursos, né? Esse monte de ofensa, esse monte de grito está retornando em qualidade de vida para as pessoas? Não traz o pão na sua mesa. Exatamente. Então, porque nós temos que olhar ali, na tua família, você aí, morador, que tá aí trabalhando, que muitas vezes de sol a sol, né? Tem esposa, tem filhos, muitas vezes não tem um plano de saúde, utiliza o SUS, muitas vezes vai lá no mercado, nossa, que caro que tá as coisas, não consegue comprar a comida que tem, não consegue dar uma escola melhor, não consegue comprar uma qualidade de livros ou roupas melhores. É na tua mesa que vai fazer falta. Então, por isso que você tem que olhar na tua família, dentro da tua casa, você tem que prestar mais atenção.
e se interagir, porque é lá, é ali que vai gerar o resultado, é nos teus recursos dentro da sua casa. E eu te digo, Felipe, por mim, falando uma história bem ligeirinha, particular minha, foi devido a essa que nós estávamos falando de turismo, enfim, de cultura, foi devido a ter oportunidade pelo município, que gerou uma oportunidade através de uma inscrição, que eu me inscrevi, e foi ali que eu tive minha primeira formação. Gratuita, tá? Mas eu fui buscar. Eu fui atrás, eu não quero ficar ali, eu não quero ser mais do mesmo, eu quero melhorar, eu quero evoluir, eu quero crescer. Não adianta eu ficar reclamando, quem muito reclama não faz nada, eu tenho que me interagir. Se eu me abster, eu também não vou gerar. Então foi aonde eu tive minha primeira formação, que foi como manicure, porque eu não tinha verba, não tinha dinheiro, não tinha um emprego, eu tinha 2 filhas pequenas, era sustentado pelo pai delas, ele ganhava pouco também, e eu não tinha como eu nem pensar, imaginar fazer uma faculdade ou coisa assim. Então foi daquele curso que eu fiz, eu comecei a trabalhar, tive meus clientes, tive minha renda, tive meu dinheiro. Desse dinheiro eu me paguei um cursinho. É isso aí. Aí fiz o meu técnico de enfermagem. Do técnico de enfermagem já arrumei um trabalho pago CLT. Aí daquele trabalho já fiz uma faculdade. Daquele dinheiro já comecei a fazer outros cursos. Me formei analista comportamental, mentor, e assim foi, terapeuta. E eu não paro, porque você vai ver que é um vício. Você vai viciar numa coisa de evolução. Mas tudo começa lá na ponta. Por isso que eu digo, você olhe para sua casa, na sua mesa. E é muito importante esse teu depoimento, porque eu defendia muito isso na campanha, né? Que é o município oportunizar qualificação para as pessoas que estão em Caxias. Tem muita gente vindo de cidades que sofreram com a enchente, vindo morar em Caxias, vindo morar em Farroupilha, na região toda aqui. E muitas dessas pessoas vêm sem qualificação. E a prefeitura, normalmente, em Caxias, tem muitos cursos que oferece. Pode oferecer mais? Claro que pode oferecer mais. Eu mesmo estive em São Paulo esse ano, visitando a ADESAMPA, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Eles fazem um trabalho fantástico de qualificação das pessoas. Eles buscam pequenos empresários, como era o teu caso, nas comunidades. Eles auxiliam a fazer toda a questão financeira da empresa, a dar cursos, a qualificar, a fazer prestação de contas. Inclusive, São Paulo tem um podcast que é gratuito, para que as pessoas possam vender os seus serviços, se apresentar como empresário. Então, o município normalmente isso tem era fora. Uma das tuas pautas, era uma das minhas pautas. Eu vi no debate político, eu achei interessante isso. Era uma das minhas defesas, era a qualificação que eu vi lá em São Paulo. E tá tendo um grande resultado. São Paulo tem 25 salas de podcast gratuitas. Sim, porque a visibilidade mais é no digital, né? As pessoas estão muito no digital. E tem muito novo empresário que trabalha com gamificação, que é o que está no jovem hoje. Tá aqui, né? Tá na palma da mão, tá no celular. E tem muito jovem que é muito inteligente e que cria muita coisa. Então, São Paulo tem potencializado esse pessoal. E eles acabam, se não com a própria empresa, sendo contratados por grandes empresas. Porque tem capacidade. Então é isso, é uma oportunidade. Seja ela de manicure, seja aprendendo a cozinhar, gastronomia, não interessa a área. Metalurgia não interessa a área. O importante é a pessoa buscar uma qualificação e que ela consiga se sustentar. E ela vai começar, é o início. Depois, tu vai aprendendo, aprimorando, ganhando teu recurso e tu vai fazendo outros cursos. Né? Mas existe isso, e eu defendo muito isso. Né? Então, São Paulo é um grande exemplo para mim disso, porque fez e dá resultado. Agora, Felipe, eu quero saber mais um pouco de você, do seu pessoal. Posso? Pode. O Felipe, então, foi nos visitar lá em casa e uma amiga minha que estava lá disse assim, a tua mãe, eu vi tua mãe, conta um pouquinho dos teus pais. Quando ele falou, eu sou filho do... Mário? Valmir. Nome do... Não, mas como é que é a formação dele? Ele é clínico geral da família, né? Pai era geriatra. E a minha mãe disse assim, eu não acredito, eu amava teu pai. Minha avó, então, né, faz 2 anos que minha avó faleceu, minha avó sempre falava desse doutor, mas eu nunca conheci, né? Mas a avó, nossa, melhor médico. Fala um pouquinho dos seus pais.
E a mãe dele ia entregar o santinho dele caminhando. Ela ia, minha mãe, meus maiores cabos eleitorais sempre foram minha família, minha mãe e meus 2 irmãos, minha mãe, meu pai e meus irmãos. E minha mãe foi professora por um tempo, né, séries iniciais, e aí meu pai e minha mãe casaram, o pai formou em medicina, foi morar no interior de Erechim na época, daí eles voltaram pra cá, eu e meus irmãos nascemos em Caxias, eu morei por 10 anos fora, desde que eu nasci aqui, mas fui morar lá, e depois a gente voltou com 10 anos, e eu tenho um irmão que é dentista, um é psiquiatra, e meu pai era médico, geriatra, e minha mãe era professora. E eles sempre foram meus maiores incentivadores da vida pública, né? Meu pai e minha mãe faziam campanha direto. Minha mãe segue até hoje. Minha mãe faz atividade... Meu pai faleceu fazem 6 anos. E minha mãe ela tem a atividade física dela que é sagrada. Todas as manhãs ela sai para caminhar uns 4, 5 quilômetros. Todas as manhãs ela caminha. E minha mãe, quando é época de eleição, caminha com o santinho na mão, né? Então, vai. E ela vai conversando com as pessoas, vai entregando material e ela adora. E é interessante, porque essa minha amiga Flávia, ela disse assim, eu não te conhecia, mas quando eu vi que ela disse assim, é meu filho, aí eu vi a importância de ver o rosto, porque as pessoas se conectam com família. Tô te entregando santinho agora, olha o santinho do meu filho. Pensa, a própria mãe ali, né? É diferente, as pessoas dão uma diferenciação, né? E olha ali. Sem dúvida. Lá no início ainda, né? Quando eu sempre gosto muito do trabalho dos clubes de mães, né? E sempre visitei muitos clubes de mães. E minha mãe, no início, ia comigo nos clubes de mães. E as senhoras até hoje falam, quando é que tua mãe vem de novo? Quando é que tá tua mãe? Isso é 2004. Sim. Isso fazem 20 anos, né? Então, minha mãe sempre trabalhou e se engajou muito nas minhas eleições. Meu pai, indiscutivelmente, também. E meus irmãos também abraçam muito as minhas E você não quis ir para a área da medicina? Não. Nunca foi minha possibilidade. Acho que está em ótimas mãos com eles lá. E eu vou na minha... Só tem só um filho? Pretende ter mais? Não, só um filho. Só um filho de Deus. Eu também, só queria uma filha, mas Deus botou a Isadora junto também, né? Então vamos criar 2. O Martim vai fazer 12 agora, tem 11, faz 12 agora em novembro. 12 anos. A idadezinha de adolescente, né? É a transição. A voz fica meio grossa, meio fina. Tem ainda atitudes de criança e de adolescente, né? É um misto agora. Eu sempre digo, né, que a adolescência é uma doença mental transitória, que passa. E alguns não passaram ainda, mas passa. É assim. Mas ele é meu parceiro. O Martim me acompanha em tudo, vai em tudo comigo. Durante o período que não tem eleição, ele vai nas reuniões comigo, vai nos eventos comigo. A gente vai muito a estádio de futebol, né? E ele adora também, então ele vai em todos os jogos comigo. Legal. Então ele é parceiraço, ele vai... E o coração do Felipe, como é que tá? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Porque você disse que é separado e se dá muito bem com a mãe do seu filho, né? Isso é importante, eu acho muito a gente tá separado faz 10 anos já. É importante se dar... Mas é uma relação madura, uma relação bem madura e... Sabe que a minha mãe só não foi pra praia hoje com meu pai... Porque ela tinha uns compromissos, mas ela, minha madrasta e meu pai, eles vivem saindo. Os 3 juntos. Quem vê, pensa assim, são 3 irmãos, né, andando, mas não, meu pai, minha madrasta e minha mãe, eles vão pra piscina junto, eles já, é diferente. Tem gente, eu não conviveria assim, né, mas eles convivem. E Felipe, o que mais você pensa agora pro ano que vem? Quais são os teus projetos? Ou ainda não tem uma idealização bem formada? Não tem formado ainda, né, o que a gente comentou no outro programa, né? Ainda não está definido, a gente vai reunir agora para ver o que vai acontecer. Os próximos passos, tem algumas possibilidades já aparecendo, né? Como eu comentei, até fora de Caxias, mas nada definitivo ainda. Né? Eu não gostaria de sair da cidade, até por essa minha relação com meu filho, né? Prefiro ficar por Caxias do Sul, tem algumas entidades conversando, enfim. Ainda tudo muito preliminarmente, né? A minha ideia é não sair de Caxias porque... Gosto de estar com meu filho, né? A gente fica... E tu gosta de Caxias? Eu gosto muito de Caxias. Eu também, gosto bastante de Caxias. Eu não me vejo... Fora, mas não... eu estudei um tempo fora e cada vez que eu gosto muito de viajar, né? Gosto muito de conhecer outros países. E quanto mais eu saio de Caxias, mais eu volto para Caxias. Mais eu volto. É um amor mesmo que eu tenho pela minha cidade. Não nasci em Caxias também, né? Eu nasci, E então tem essa possibilidade aí, né? Mas você pretende concorrer à prefeitura novamente?
Olha, eu acho que essa eleição ela foi importante. Ela foi importante para mim, particularmente, acho que para o partido também. Né? Algo daqui 4 anos, no meio tem uma eleição, né? Agora importante também, que é deputado estadual, federal, governador, senador, presidente da República. Sim. Tem uma eleição muito importante daqui 2 anos, que aí fala sobre o futuro do país e do Estado. Né? Então, vou deixar as coisas acontecendo, mas a minha ideia não é sair da vida pública, né? Minha ideia é permanecer. Até porque tu tem essa visão de sempre contribuir, né? De sempre querer expandir e melhorar. Eu procurei sempre qualificação durante a minha vida pública, né? Eu me formei em Direito, entrei na Câmara, aí fiz um curso de extensão em Marketing Político, logo depois fiz um pós em Administração Pública e Gestão de Cidades, direcionado para o setor público, e fiz um mestrado em Turismo e Hospitalidade, que também fala muito sobre o setor público, né? Então, sempre procurei me manter atualizado e estudar muito nessas áreas todas, porque gosto, né? Gosto muito, me sinto muito à vontade. E o que tu acredita se caso você for candidato de novo, pode ser até deputado, não sei, vai saber, o que você vai fazer, o que você não fez, que você deixou de fazer nessa candidatura, ou que você vai deixar de fazer que você fez? Eu acho que o principal é tomar decisão antes, sabe? O principal é o partido definir logo. Porque a gente tinha ciência, né, que nós fomos a última candidatura a ser colocada na rua em Caxias. Né? Tínhamos outras 3 candidaturas, uma de o prefeito busca a reeleição, 4 anos. E as outras 2 candidaturas sabia-se que eram candidatos há 2 anos atrás, né? Já estava formado. Já estava formado, e nós definimos aí 80 dias, né? Então, foi uma candidatura muito... nos últimos segundos. Teve um resultado positivo pelo pouco tempo, né? Mas eu acredito que o principal erro foi demorar muito para tomar decisão. E isso a gente não pode repetir, né? Tem que estar preparado muito antes para poder ir se organizando. Exatamente. Acho que esse é o grande fator. E quando eu falo... Eu acho que o grande acerto, né, só concluir acho que o grande acerto foi ir para a campanha propor o debate de Caxias, sem ofender ninguém. Isso aí. Sem criticar ninguém, defender aquilo que a gente acredita de cidade, e tenho certeza que o nosso plano de governo era muito bom. Tanto é que o candidato que se elegeu, o Adiló, abraçou várias das nossas ideias do nosso plano de governo, abraçou para o plano de governo. Esperamos que ele execute. Não adianta só abraçar as ideias. Obviamente nós vamos cobrar isso agora, né? Espero que seja cobrado nesse próximo período aí, que ele coloque em prática aquilo que a gente passou. E tu sabe, por isso, quando nós estávamos falando exatamente sobre isso, das pessoas se interagirem, porque é dentro da sua casa que vai fazer a diferença. Quando eu fui... quando o Felipe foi lá em casa, até comentei com a minha mãe, com as minhas amigas, enfim. Quem é Felipe? Mais ou menos ouvi falar, por isso que a gente tem que conhecer. Quando a mãe disse assim, nossa, o Felipe me transmitiu uma paz. E realmente, uma paz, uma harmonia. E foi o que tu transmitiu nos debates, isso. Uma paz, uma harmonia, um equilíbrio, que é o que esperamos. Não adianta você querer avançar com tudo ou você deixar de lado, é o equilíbrio, né? Existe o bom e existe o ruim na vida, mas no meio disso existe o bom senso. Então nós temos que ser no meio, que é bom senso. Não temos que ser ruim, nem bom demais, temos que ter bom senso. E é isso que você transmitiu para nós. E eu espero que você continue nessa jornada aí, que não nos abandone em Caxias, que não deixe Caxias do Sul, porque esperamos mais, né, que nem você, que venham mais, assim, que as tuas ideias sejam colocadas na mesa, porque vai reverter muito para a educação, esporte, cultura, e eu fico muito triste, eu ouvi de uma amiga minha, a filha dela é atriz, e ela mora em Florianópolis, mas essa minha amiga mora em Caxias. Quando a filha era mais nova, que disse, mãe, eu quero ser atriz. Eu fiquei triste com o que ela me disse, e realmente é verdade. Ela disse para a filha dela, tu quer? Sai de Caxias. Né? Por quê? Não investe numa cultura, não investe às vezes né, atrizes, atores, né? Tu sabe até que... tem, mas não é uma coisa assim... mas sabe que isso é um reflexo de política pública, né? Nós vínhamos com a cultura muito bem em Caxias, muito forte, o financiamento, o financiar... Nós tínhamos até teatro lá no meu bairro. Não, nós tínhamos, o financiar ele vinha num valor muito interessante, quase 4 milhões, se não me engano. Aí entrou um governo, foi uma aventura em Caxias,
que praticamente terminou com o Financiarte. E agora o financiamento está num processo de recuperação. Sim. E nós temos uma área cultural muito forte em Caxias, muito qualificada. E agora tem que injetar. Com muitas pessoas que conhecem muito, né? Seja no livro, seja nas artes cênicas. O grafite agora está explodindo em Caxias, né? Tem muito artista bom em Caxias. Sim. Né? Então tem muito... A nossa área cultural é muito forte, muito potente. Só que nós tivemos um período que ela praticamente foi... É como se destruída. tivesse feito um buraco. Foi feito assim. um corte, exatamente. É igual as enchentes, né? Que teve a enchente ali que destruiu um monte. A área cultural, a área esportiva em Caxias passaram por um corte. E agora elas estão recuperando aquele processo. Por isso que Caxias do Sul não tem espaço para aventura. Né? Nós estamos recuperando ainda o que aconteceu com a cultura. Espero que o Brasil não tenha espaço para aventura. Né? Então, por isso que eu defendo muito o esporte, a cultura, o turismo. A gente volta no assunto, né? Porque a gente passou por um período que foi muito tenebroso para Caxias. E agora está sendo recuperado. E tu não consegue voltar de uma hora para outra no patamar que tu estava antes. Não. Porque muita gente já trocou de emprego, muita gente foi procurar outras coisas para fazer. Porque estavam bem na cultura, só que foram podados. E agora isso tudo começa a recuperar. Começa do zero. E eu tenho certeza que logo, logo, né, as pessoas vão dizer, não, fique em Caxias que aqui tem oportunidade. Porque o meio cultural está sendo recuperado. Exatamente. Então, pessoal, esse é o Felipe Grêmio Maier. Esperamos que eles não nos abandonem, que fiquem em Caxias, né? Que também ajude, que também as cidades ao redor, Farroupilha, Bento, né? Porque uma cidadezinha sendo rica vai enriquecer as outras. Eu acredito muito nisso. Acredito que Caxias tem muito mais a oferecer, tem mais para crescer. E então, Felipe, deixa aí uma mensagem que você queira deixar bem impactante aí pro pessoal. Não, eu quero, cara, primeiro te agradecer a oportunidade. Foi muito legal esse bate-papo, né? A gente passou o tempo de uma forma tão rápida, tinha tanta coisa pra gente falar ainda. Mas eu quero te agradecer a oportunidade e dizer para as pessoas, né, que a audiência aqui é regional. E a gente tem que pensar não como Caxias, não como Farroupilha, não como Bento, enfim, nós temos que pensar como Serra Gaúcha. Porque toda a região tem muito a ganhar junto. Então nós temos que trabalhar de forma unida. As cidades têm que pensar de forma unida, têm que se reunir, têm que defender a região metropolitana da Serra. Nós temos que ter impacto regional em todas as áreas. E esse teu programa aqui serve para isso também, para a gente poder colocar um pouco daquilo que a gente acredita de cidade, de região, porque vai ter um retorno muito grande para toda a comunidade. Então, quero te agradecer a oportunidade, foi muito legal estar aqui hoje. Agradeço. E sempre que precisar, conte comigo. Muito obrigada, até mais.